Boa noite a todos. É com imensa alegria que, no âmbito do programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, recebemos nesta noite o professor Roberto Borges Martins para o lançamento de uma obra definitiva na história de Minas Gerais, Crescendo em Silêncio, a incrível economia escravista de Minas no século XIX, tese de doutorado defendida por Roberto Martins, que com esta casa também nutre laços históricos e afetivos. Roberto Martins fará uma breve apresentação de seu livro, falará em torno de 15 a 20 minutos e depois retomará os autógrafos no foyer do Auditório Vivaldi Moreira. Esta casa agradece imensamente a participação do público, a presença de todos e convida o público a acompanhar a nossa programação cultural no site e nas redes sociais da Academia Mineira de Letras. Muito obrigado e peço aplausos de boas-vindas ao professor Roberto. Boa noite. Eu agradeço à Academia Mineira de Letras, em particular ao acadêmico Rogério Faria Tavares, pelo convite para lançar meu livro aqui na Academia. Eu agradeço a presença de todos e eu vejo aqui, muito emocionado, antigos professores, antigos alunos, colegas professores da FACE, colegas professores da UFMG e de várias universidades, vários dos melhores historiadores do Brasil, muitos expoentes da cultura mineira, colegas de trabalho, amigos queridos de Belo Horizonte e de várias partes do país, irmãos, cunhados, primos, minha filha Mariana, meus netinhos, João Pedro e Maria Clara, e, naturalmente, a Duca. Eu agradeço ainda aos muitos amigos e colegas de todo o Brasil e também membros da elite da historiografia brasileira e do exterior que se fazem presentes por meio de mensagens carinhosas. Vocês podem ver, eu estou meio ofegante, mas eu estou garantido que estão aqui os meus fisioterapeutas e meu pneumologista. Então, eu estou garantido. O livro que está sendo lançado aqui hoje, Crescendo em Silêncio, a incrível economia escravista de Minas Gerais, no século XIX, é uma publicação conjunta do ICAM, Instituto Cultural Amilcar Martins, e da ABPHE, Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. É, para mim, uma honra que instituições dessa envergadura, um importante centro de estudos sobre Minas Gerais e a sociedade científica que congrega o que o Brasil tem de melhor na pesquisa de história econômica, tenham se associado para publicar meu livro. O livro é a tradução da tese de doutorado em economia, Growing in Silence, The Slave Economy of 19th Century Minas Gerais, Brasil, que defendi na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, em outubro de 1980. Essa tese foi divulgada em palestras, em seminários, em artigos, mas nunca foi publicada. Ela só existia em inglês, em microfilme. Uma vez, há décadas atrás, eu recebi um cheque de $17 pela venda de um único exemplar. Isso significa que muito pouca gente leu o texto completo. É a primeira vez que ele é publicado em português. O trabalho pode ser resumido assim. A história econômica clássica do século XX, ou seja, Roberto Simonsen, Celso Furtado e seus seguidores, diziam que, quando se esgotou o ciclo do ouro, no final do século XVIII, Minas Gerais entrou em colapso, com profunda decadência econômica, miséria da população, ruína das cidades e vilas e exportação dos escravos, agora inúteis, da mineração para a lavoura cafeeira do Rio de Janeiro e de São Paulo. A tese contesta frontalmente todas essas afirmações. Ela demonstra que, no início do século XIX, ao invés de estar em crise, a economia mineira era muito próspera. Em vez de exportar seus escravos, Minas era o maior importador de africanos do Brasil, talvez o maior da América. A grande maioria dos escravos mineiros do século XIX não trabalhava nem no ouro, nem no café, nem em nenhuma outra atividade de exportação de commodities para o mercado internacional. Os escravos mineiros eram empregados em uma economia diversificada,
agricultura de alimentos, pecuária, fumo, algodão, processamento desses produtos e sua transformação em fubá, farinhas, queijos, fumo de rolo, tocinho, na produção de pano artesanal, ferro e artefatos de ferro, outras manufaturas simples, comércio e serviços. Esses produtos eram vendidos em seu próprio mercado interno e no mercado da vizinha capital do Império. Essa economia foi, portanto, diferente de todas as outras economias escravistas da América. Foi o único sistema escravista de grande porte não baseado na plantation monocultora exportadora. O caso mineiro foi único na história da escravidão moderna e desafia o antigo dogma da associação entre a grande lavoura exportadora e o trabalho escravo. Dogma esse que está presente em toda a historiografia da escravidão, no Brasil e no estrangeiro. Foi isso que levou o grande brasilianista norte-americano Warren Dean a escrever, ao comentar um artigo escrito em parceria por mim e pelo Amilcar, que nós, literalmente, esfregamos o caso mineiro no nariz dos historiadores. Surgindo em meio a uma historiografia que só falava em grandes senhores de engenho, barões do café, casas grandes imponentes, grandes escravarias, senzalas enormes, feitores, sinhazinhas e mucamas, a tese estabeleceu uma tendência nova, onde se passou a estudar a escravidão de pequenos plantéis, onde se produziam alimentos e manufaturas e serviços para os mercados locais ou vizinhos. A tese rompeu com o padrão dominante na historiografia, no livro escolar, na literatura, no cinema, na novela da Globo e no imaginário coletivo sobre a escravidão. O livro demonstra ainda alguns fatos interessantes que não eram conhecidos quando a tese foi defendida e que não eram mencionados pelos historiadores, alguns dos quais até hoje chocam as pessoas. Primeiro, Minas Gerais foi o maior sistema escravista que existiu em toda a história do Brasil. Ou seja, teve mais escravos que qualquer outro lugar do país em qualquer período da história. Não se iludam com a negritude de Salvador ou dos Morros Cariocas. Aqui havia muito mais escravos do que na Bahia ou em Pernambuco, que eram as províncias exportadoras de açúcar, e muito mais do que nas províncias exportadoras de café, o Rio de Janeiro e São Paulo, ou do que em qualquer outro lugar do Brasil. No momento do recenseamento do Império, em 1872, esse foi o único recenseamento completo realizado durante o período da escravidão. Havia 20 províncias no Brasil e nada menos do que 1/4 de todos os escravos moravam em Minas Gerais. Um outro fato que as pessoas desconhecem é que, mesmo depois da abolição, até as primeiras décadas do século XX, Minas Gerais foi o estado mais negro ou mais africano do Brasil. Foi o estado que tinha a maior população afrodescendente, de pretos e pardos, para usar a terminologia do IBGE, que era uma população de pretos e pardos maior do que a da Bahia ou de qualquer outra parte do Brasil. E um outro fato, que é muito chocante também, é que Minas Gerais foi o maior importador de africanos do Brasil e um dos maiores da história do tráfico atlântico de escravos. Quando eu afirmei isso, lá nos anos 1980, eu usava estimativas e métodos indiretos. E muita gente achava que eu era doido. Não acreditava. Dizia, esse cara está doido. A minha vingança veio por volta do ano 2000, quando foi feito um levantamento minucioso dos documentos originais existentes no Arquivo Nacional da distribuição dos escravos desembarcados no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o maior porto escravista do mundo. O Rio de Janeiro foi o maior porto escravista da história do mundo. Esse levantamento provou que 40% de todos os africanos lá desembarcados se destinavam a Minas Gerais. O resto era dividido entre a corte, as províncias do Rio de Janeiro, São Paulo, o Paraná, que fazia parte de São Paulo, até 1854, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo. Ou seja, Minas Gerais ficava de longe com a maior fatia. No século XVIII, essa porcentagem era ainda maior. E para aqui veio também uma grande parcela dos africanos
desembarcados na Bahia, que era o outro grande porto escravista do Brasil. Bom, além da tradução da tese, que está publicada exatamente como foi defendida em 1980, com todos os defeitos inerentes ao estado da arte. Em 1980, o conhecimento sobre a história da escravidão no Brasil e no mundo era infinitamente menor do que hoje. Inerentes também à imaturidade do jovem pesquisador. Eu tenho uma saudade imensa daquele jovem pesquisador, né? E a paixão que todos os doutorandos têm por sua própria tese. O livro contém uma segunda parte, terminada em 2018, na qual apresento novas pesquisas e reflexões, minhas e dos outros, e critico a mim mesmo 40 anos depois. Nessa parte, eu contesto outro dogma da história de Minas. Eu afirmo que a ideia de ciclo do ouro é uma noção equivocada. Demonstro que nunca existiu a concentração na mineração que é relatada pela história tradicional. A economia mineira do século XVIII também era muito diversificada, com agricultura, pecuária, manufatura, comércio e serviços desde os primeiros anos da colonização. A mineração de ouro era apenas um entre vários setores. A propalada decadência de Minas, que teria sido causada pelo declínio da extração aurífera, não passa de uma lenda criada por economistas do século XX, como Roberto Simonsen e Celso Furtado, ou, mais precisamente, criada pelo autor português, em 1880, pelo autor português Oliveira Martins, introduzida na historiografia brasileira por Roberto Simonsen, em 1937, e entronizada por Celso Furtado, em 1959. O cenário da diversificação ultra-precoce da economia mineira, que é a base para o descarte da tese da decadência, não é algo de minha autoria. É apenas a minha leitura do trabalho de muitos historiadores mineiros do final do século XX e, principalmente, do século XXI. São, sobretudo, historiadores não economistas, o que nos remete, com as vênias dos meus colegas economistas, ao aforismo famoso que Jorge Clemenceau lançou em 1887. A história econômica é uma coisa séria demais para ser largada na mão dos economistas. O Jorge Clemenceau falou uma coisa ligeiramente diferente, mas muito parecido, né? Os pontos centrais da tese foram muito bem aceitos e constituem hoje a interpretação padrão da história da província. Mas o mais importante do que essa aceitação é o que ela provocou. Até 1980, quase ninguém se incomodava em estudar o 800 mineiro. A historiografia tradicional achava que bastava estudar o café no Rio e em São Paulo e a Minas oitocentista estaria estudada por analogia ou por gravidade. A tese resgatou Minas Gerais desse limbo, revelou uma identidade própria da província mineira, muito diferente daquela das províncias cafeeiras, recolocou Minas na agenda de trabalho sobre a escravidão, gerou pesquisas originais e coleta de dados primários em arquivos. Não é, Clotilde? Nós sabemos disso, né? O radicalismo de algumas das minhas posições gerou controvérsias. Surgiram críticas sobre vários pontos e debates que ainda estão muito quentes e ainda estarão por muito tempo, se Deus quiser. Mais do que o aplauso puro e simples, gosto de ouvir que ela provoca discussão até hoje. Eu gosto também do aplauso puro e simples, mas eu gosto muito de ouvir que ela provoca discussão até hoje. Eu fico feliz quando vejo um jovem mestrando criticar meu trabalho com maior atrevimento. É assim, é isso que deve ser feito, é assim que o conhecimento avança. Foi isso que fiz lá atrás, em 1980. Aquilo mudou a interpretação da história de Minas. Agora outros vão me criticar e vão mudá-la outra vez. Não há mais lugar para cardeais, oráculos e modelos inatacáveis e paralisantes, como aqueles do século XX. Como todo conhecimento novo, minha tese é um ponto de partida, não um ponto de chegada, porque isso não existe, graças a Deus. Para terminar, eu agradeço aos muitos colegas que aqui e no estrangeiro escreveram palavras gentis sobre o meu trabalho. Por ter ficado tanto tempo sem publicação, alguns mais generosos e mais exagerados chegaram a dizer que Crescendo em Silêncio havia se tornado um clássico inédito. Eu agradeço de coração, mas devo dizer que a palavra clássico me dá arrepios. Era essa palavra que eu usava, sempre entre aspas, lá em 1980,
para escrachar a interpretação tradicional que eu queria destruir. Só espero que agora, ao deixar de ser um inédito, Crescendo em Silêncio não deixe também de ser um clássico. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Professor, agora volta ao foyer do Auditório Vivaldi Moreira para continuar autografando os seus livros nesta noite. Muito obrigado a todos. Boa noite.